Porque, Thiago Minhoca, é um telecast que, obviamente, a gente não tem como falar apenas do que aconteceu dentro de campo. Inclusive, vai ficar em segundo plano, né? Vamos começar falando aí dos incidentes, né? Lá no estádio Davi Arellano, lá em Santiago, né? Porque, só para contextualizar, né? Caso alguém que está aqui não tenha acompanhado o jogo do Fortaleza, ali por volta dos 25 minutos, torcedores do Colo-Colo quebraram uma barreira de acrílico, né, que ficava ali entre a arquibancada e o campo, invadiram o gramado, assustaram ali os jogadores do Fortaleza, comissão técnica, né, todo mundo ali correu rapidamente para os vestiários. Nenhum membro da delegação cearense sofreu algum dano, né, inclusive o Fortaleza emitiu uma nota dizendo que todos estavam seguros e bem, né, nos vestiários. E aí ficou a dúvida, né? Por que isso aconteceu? Até eu estava tentando É. entender ali no momento, né? Qual foi o motivo ali? O Davidson, pouco tempo antes, estava mostrando ali um isqueiro, né? Que tinham jogado nele, enfim. Isso. Eu fiquei, será que alguém provocou a torcida toda? Mas seria uma atitude exagerada, né? Mas aí depois veio a informação que antes do jogo, né, antes da bola rolar, a polícia chilena acabou vitimando, né, dois torcedores do Colo-Colo, um de 19 anos e outro de 13 anos. Essa informação é do jornal 24 Horas do Chile. E isso acabou aí gerando revolta na torcida organizada do Colo-Colo, que invadiu o gramado, fazendo com que o jogo não fosse retomado, Thiago Melo. Depois ali de quase uma hora, né, de indefinição, a Conmebol anunciou que o jogo foi suspenso. Cancelado, para ser mais exato, né, na palavra, que isso também vai mudar também até os desdobramentos que a gente vai debater mais à frente. Mas é claro que hoje a gente não tem nem muito que entrar na partida em si, né? Porque, de fato, tudo fica para baixo desse momento, por tudo que aconteceu. E aí, só para explicar o contexto, né? Esse era um jogo que tinha um clima, né? Que até os torcedores do Colo-Colo colocaram como guerra e tudo mais, por todo o contexto, né? Que aconteceu entre Colo-Colo e Fortaleza, o caso Lucero, né? O Fortaleza pegou o Lucero, chegou a pagar 10 milhões para o Lucero, a torcida do Colo-Colo muito irritada depois da saída, da maneira como o Lucero saiu, muitos irritados com o Lucero, deu para ver isso também no aquecimento da equipe hoje. Um clima bastante hostil que aconteceu também, já se imaginava, né? Então era um torcedor muito inflamado. E ao longo da partida, esse contexto, né, dessa raiva do torcedor, claro que também se demonstrou até nessa presença, né? Como até relatos já trazendo do jogo, algumas pessoas tentaram invadir, algumas delas que já tinham ingressado, possivelmente sem ingresso, porque relatos de pessoas que não entraram, sendo ela algumas das vítimas que tinham o ingresso, né, que tinham direito, eram sócio-torcedoras, se não me engano, do Colo-Colo, e acabou não entrando, não só entrando, como acabaram falecendo uma garota de 19 anos e um adolescente de 13 anos foram vítimas desse incidente, e essa informação aconteceu ao longo da partida. Ela chegou ao longo da Isso. partida no segundo tempo, e quando isso aconteceu, foi o momento que os torcedores do Colo-Colo, diria mais da parte organizada, dava para ver ali alguns torcedores mais da organizada, e eles começaram a quebrar a proteção de vidro que separava ali a arquibancada para o acesso ao gramado. O árbitro, já observando isso, paralisa o jogo. Os jogadores do Colo-Colo foram até esse local que os torcedores tentavam invadir, e após essa tentativa não conseguiram coibir a entrada de alguns desses torcedores, e quando esses torcedores entraram, os jogadores do Fortaleza, a comissão técnica, todos correram para o vestiário. Teve ali, pelo menos não deu para ter nenhum tipo de embate, mas rapidamente foi contido, né, de uma certa maneira, e aí foi quando começaram a vir as informações desse incidente que tinha acontecido do lado externo do estádio. E aí começou uma demora, assim, muito além da conta da Conmebol, da maneira como a Conmebol foi forçando a situação, porque foi passando o tempo, os torcedores começaram a sair de maneira muito devagar, até porque não havia nenhum comunicado, o pessoal da arbitragem já tinha ido para os vestiários, assim também como o pessoal do Colo-Colo, foi passando o tempo, nada de posicionamento da Conmebol, até chegar um momento que o estádio estava praticamente quase todo vazio, relatos de que nem Colo-Colo e nem Fortaleza
eles eles não voltariam a entrar dentro de campo porque a Conmebol ainda estava os forçando, os dois clubes, a retornar para terminar o restante da partida. Porque é bom lembrar, quando a partida ela tem acontecido ali pelo menos 3/4, né, da partida, se eu não me engano, então até os 30 ali do segundo tempo, pode-se declarar meio que o resultado é o que está posto. Só que faltava ali, acho que mais ou menos uns 6 minutos, 8 minutos para a gente atingir essa marca, acho que foi entre 22 e 25 minutos, e com isso gerou um impasse. E aí é quando a gente começa, obviamente, a criticar a Conmebol, porque a Conmebol ela tentou lavar as mãos. Ela ignorou tudo que aconteceu, as duas tragédias que aconteceram, no caso, as duas mortes, e tentou passar por cima como se nada tivesse acontecido, sem que olhasse todo o contexto gravíssimo que aconteceu fora do estádio, a ponto de não cancelar a partida de imediato, ou suspender a partida de imediato. Então, depois de um longo tempo mesmo, veio uma nota muito fria da Conmebol, lamentando o episódio, basicamente lamentando o episódio, e depois de um bom tempo, praticamente 2 horas depois, é que veio com um termo, e aí para ser mais específico, né? A Conmebol colocou como partida cancelada. Jogo cancelado, para quem está olhando na imagem aí que o Fred preparou, o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, que estava 0-0 até os 23 minutos ali do segundo tempo, foi dado como cancelada. E aí agora a gente pode debater mais, o Fred está aqui também, pode dar a opinião dele, para falar também desses desdobramentos e, claro, a gente falar do absurdo do quanto a Conmebol, né, novamente cometendo assim uma falta de sensibilidade, uma falta de humanidade para uma situação gravíssima que aconteceu, e ela olhou muito para a questão comercial dela, acredito, para tentar ainda implementar esse jogo ainda hoje, o que era, de fato, um absurdo completo se isso tivesse acontecido. Muito bem. Fred Figueiredo está por aqui. Fred, quero tua opinião. E a Conmebol é assim, muito insensível, né? Porque dentro de campo até estava controlada a situação, mas fora de campo as informações é que estavam uma guerra, né? Entre torcida e polícia, né? E ter demorado para definir esse cancelamento, assim, beirou cogitar o jogo reiniciar, né? Como a Conmebol cogitou, né? Foi um absurdo. Fred Figueiredo, boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite, Minhoca. Né? Eu sequer estava aqui escalado para essa live, mas acompanhei todo o jogo e todo o desdobramento e achei necessário a gente dar mais um peso, ampliar um pouco mais, debater um pouco mais. E porque, de fato, assim como Minhoca, que estava na transmissão, eu acabei pesquisando e entrando em sites chilenos e acompanhando tudo o que estava acontecendo. Sobre essa questão da postura da Conmebol, é claro que da forma com que tudo chegou até a gente, é uma postura muito fria da Conmebol, excessivamente desconectada com o clima de absoluta tensão que claramente existia fora do Davi Arellano. As imagens das TVs chilenas, enquanto aqui a gente ficava muito com a imagem do jogo, nas TVs chilenas estava a tela dividida, mostrando as ruas, porque a rua, os entornos do estádio eram extremamente tensos, bombas, e como tem uma dessas imagens que está aqui na tela, né, um post da Ultra, né, da Barra Brava do Colo-Colo, que tem um comportamento semelhante às organizadas violentas do futebol brasileiro, então a gente sabe o que acontece, os seus valores e suas formas de conduta. Já tem o post declarando vingança, tá? E esse escudo que está de cabeça para baixo é o símbolo da polícia do Chile, os carabineiros. Então, as duas mortes serão vingadas de acordo com a Barra Brava do Colo-Colo, tá? Então, é claro que do lado de fora do estádio se desenhava um ambiente de terror. E que não seria possível, apenas escoando os torcedores do estádio,
retomar a partida ignorando tudo o que estava acontecendo lá fora. De acordo com as informações que chegavam da ESPN, os dois times, os dois elencos, os dois jogadores das duas equipes estavam absolutamente fechados e em consenso de não retomar a partida, temendo que, se chegasse lá fora a notícia de que o jogo havia sido retomado, o estádio poderia voltar a ser um foco de tensão e um foco de violência. A situação é tão extrema que a torcida do Fortaleza, que estava presente no estádio e já seguiu em segurança para os seus hotéis, se convencionou que seria mais seguro que eles seguissem um ônibus normalmente, sem a presença da polícia, porque a polícia é o alvo nesse momento, nessa noite e madrugada em Santiago. E é claro que não dava para essa partida ser reiniciada. E dentro dessa postagem que grita vingança, já fica muito claro o posicionamento da barra do Colo-Colo. 2 vidas valem mais do que 3 pontos. Não importa para eles se o não reinício da partida vai gerar a aplicação de uma regra mais extrema que determinaria a derrota do Colo-Colo e os 3 pontos seguindo para o Fortaleza. Não importa. Para esse grupo. E, obviamente, essa frase não é só para esse grupo, essa frase vale para qualquer pessoa, inclusive para os torcedores do Fortaleza. Imagino, 2 vidas valem muito mais do que 3 pontos. Sejam os 3 pontos para o Fortaleza ou para o Colo-Colo. Mas eu só estou sublinhando essa frase para mostrar que, nesse grupo organizado, não haveria negociação para essa partida acontecer de forma segura. Inclusive, nem se fosse aplicado o protocolo dessa partida acontecer na sexta-feira. Tá? A gente daqui a pouco vai debater o pós, as consequências, e o regulamento ele não é extremamente claro. Você tem leituras e conclusões baseados até no que a gente já sabe, no que a gente já está acostumado em outras partidas caóticas do tipo. Tá? Mas eu acho que existe muita coisa que pode acontecer. Tá? Eu não descartaria, por exemplo, até mesmo a exclusão do Colo-Colo. Porque a partir de agora, que segurança o Colo-Colo pode trazer para as outras partidas? Eu acho que tudo isso vai ter que ir para a mesa, porque a situação foi muito grave. E as consequências, imagino que serão muito graves em Santiago. Tá? O Fortaleza, se tudo ocorrer como a gente espera, o Fortaleza vai para o seu hotel, vai para o aeroporto, volta para o Brasil e deixa que a justiça, né, que o departamento aí da Conmebol resolva, até porque não há um risco do Fortaleza ser prejudicado nesse cenário. Tá? O pior dos cenários para o Fortaleza seria a marcação do restante da partida. Isso. Tá? O pior hoje, a única coisa possível que não sejam os 3 pontos aplicados ao Fortaleza é remarcar esse jogo. E aí, pro Fortaleza, por tudo que a gente viu, por todo o clima de tensão, se um dia tiver que ser remarcado, que seja que a Conmebol e a CBF deem um jeito de encontrar uma data, mas que não seja nessa segunda-feira, quando o ambiente da cidade ainda estará absolutamente tenso. Da sexta-feira, fala, Minhoca. Ou até mesmo, né, Fred, não só uma nova data, caso isso aconteça, claro que a gente está trabalhando aqui com cenários, mas talvez um outro local também. Saber o quanto no Chile é possível acontecer um jogo como esse, porque é um torcedor... Não só jogos do Colo-Colo, eu acho, né? Acho que não, porque Fred colocou muito bem essa questão de uma possível exclusão do Colo-Colo, né? Porque tudo isso, é bom lembrar, não é que a partida
como eles utilizaram o termo cancelado para o jogo, até já numa matéria que já saiu no site da Conmebol, né, já menciona essa questão das medidas disciplinares que vão ser aplicadas. Então, certamente, né, não vai acontecer esse jogo amanhã e tudo mais, mas a grande questão é como a Conmebol vai lidar, porque é tudo da responsabilidade do Colo-Colo. Essa questão de pessoas que invadiram o estádio. O fato dos seguranças, que lembrando, não pode ter policiamento dentro dos jogos da Conmebol, seja da Libertadores como da Sul-Americana. É uma segurança particular. Então, e veja só, ainda bem hoje, viu, Minhoca? Porque se tivesse policiamento dentro do estádio, eu acho que a gente teria visto uma tragédia sem precedentes. Uma barbárie maior, exatamente. Até porque aconteceu, né, invasão também e tudo mais. Então, tudo isso vai ser colocado em relatório. E o quanto também, e aí é só a gente lembrar do que aconteceu no ano passado, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, como isso gerou um certo atraso no grupo do Grêmio, no grupo do Inter. Então, essa pode ser uma pendência que vai ficar por um tempo, não sabemos a celeridade dessa situação, o quanto essa medida disciplinar vai ser, né, a que ponto, mas certamente o Colo-Colo será punido, não sabemos de que tamanho vai ser essa punição, a ausência da torcida, se vai ter perda de pontos apenas para o Colo-Colo, se vai ser transformado num WO, enfim, todas essas questões a gente vai ver após a decisão do cancelamento do jogo. E aí vamos ver como vai ser esses detalhes a mais que vai acontecer, porque hoje está tudo no calor do momento. Então acredito até que essa demora que a Conmebol teve para fazer, porque talvez a dúvida dela vamos suspender a partida para dar continuidade. No caso, a gente estava querendo ainda hoje, né? Mas para tentar fazer esse restante... Eu tenho alguma dúvida, Minhoca, se eles realmente cogitaram. Eu até... Desculpa te interromper. Eu até ia falar isso no começo e acabei seguindo para outro caminho. Aqui no Brasil, a gente ficou absolutamente dependendo das informações que chegavam da ESPN, que fez uma ótima cobertura. Uma excelente cobertura. Tá? Mas o repórter dentro de campo também não tinha acesso à cúpula da Conmebol. Então, assim, ele recebia notícias que muitas vezes, 30 segundos depois, tinham outro direcionamento. E realmente, eu entendi a linha de raciocínio dele, sugeria o interesse da Conmebol em não definir exatamente a sentença do jogo. Não necessariamente voltar à partida. Eu acho que esse era um ponto-chave. A Conmebol esperou muito. Mas talvez ela estivesse esperando não só como se levantou muito na transmissão, mas talvez tenha sido até um pouco exagerado. Eu acho que essa chance ela era muito pequena, e o próprio presidente do Colo-Colo deu uma entrevista, passou, na verdade, deu uma entrevista não, mas avisou aos repórteres que o jogo estaria, né, suspenso. Suspenso, isso. Tanto que várias vezes na ESPN ficava partida suspensa, e partida depois paralisada. Ficava nessa troca. Porque não tinha informação segura. Isso. Mas quando vem a comunicação da Conmebol, não veio o termo suspenso, veio o termo cancelado. E isso é muito importante. Isso. E aí o que Minhoca sublinhou. Tá? O cancelamento abre muito mais a possibilidade da punição ao Fortaleza, da punição ao Colo-Colo e dos 3 pontos serem dados ao Fortaleza do que qualquer outro cenário. Tá? Veja só, no meu entendimento, que obviamente nem eu, nem Minhoca, nem Fábio somos especialistas em direito esportivo, e muito menos com a Conmebol, onde as coisas são resolvidas. Se aqui no Brasil as coisas são resolvidas numa canetada, na Conmebol, assim, os caras acordam amanhã e dizem, o jogo é 2 da tarde e a turma vai lá jogar 2 da tarde. Porque, Fred, é bom lembrar, só um detalhe aí para complementar. Poderia ter alguns contextos do jogo que poderia ficar mais fácil essa decisão. Se o Fortaleza já tivesse vencendo esse jogo... total. Entendeu? Era uma maneira de se tratar. Se o Fortaleza estivesse perdendo, era uma outra maneira. O jogo estava 0-0, metade ali do segundo tempo, e depois teria o restante, mais os acréscimos. Então, por isso que se torna também uma decisão que a Conmebol vai ver, possivelmente, como ela faz para tentar não desagradar tanto. Mas aí é que tá.
Por um momento eu achei que vocês acham que os clubes têm interesse em retomar a partida? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que pelo motivo do cancelamento, para mim está muito claro que não vai acontecer mais essa partida. A partida foi cancelada. A grande questão agora é quais são as medidas disciplinares que vão acontecer para o Colo-Colo. Se é só... Vamos lá, várias possibilidades. Dá 1-1, um ponto para cada um e faz a punição ali sem a presença da torcida, nesse e todos os jogos que o Colo-Colo possa comandar durante essa Libertadores. Aí, isso aqui é um dos cenários. Pode ser que só punição de perda de pontos para o Colo-Colo. Se é 3, se é 6, enfim, uma punição apenas negativa de perda de pontos para o Colo-Colo. Ou pode ser, nessa possibilidade, porque também isso está em regulamento, pode transformar, devido a essa punição, um WO a favor do Fortaleza. Que o Fortaleza ganharia a partida por 3-0. Então são cenários que podem acontecer que só depois dessa reunião, dessa decisão da parte disciplinar, a gente vai saber qual de fato o caminho ela vai tomar. Porque claro que o resultado ele tem uma certa influência, se é mais fácil dar o tipo de punição para cada tipo de situação. Mas eu acho que tem que ser uma punição bastante forte. Porque o que aconteceu foi algo muito grave, assim. Fazia tempo que a gente não tinha o caso. Eu acho que o último caso, se eu não me engano, foi aquele caso da torcida do Corinthians jogando aquele sinalizador que acabou matando um torcedor da outra equipe, que agora está me fugindo. Agora, qual foi a equipe? Acho que foi colombiana, se eu não me engano. De lá para cá... isso. De lá para cá, a gente não teve um episódio como esse. E ali, queira ou não, né, é uma situação, e é bom lembrar, aquilo aconteceu dentro do estádio. Esse foi no arredor do estádio, que também ainda é da responsabilidade do Colo-Colo, e como isso vai ser, porque a gente já viu várias vezes a Conmebol simplesmente não causar nenhum tipo de punição. Tanto que começou já o sorteio da Libertadores com o caso do Luigi, né, a Libertadores Sub-20, onde a Conmebol, e está sendo muito criticada por isso, por essa postura de não punição pelos casos de racismo, e aí, nesse caso, um caso de violência, gerando ainda uma fatalidade, duas fatalidades, né, 2 pessoas falecidas, como a Conmebol vai tratar essa situação. Muito bem, o caso... Fala, para lembrar desculpa. que foi em Oruro, tá? Foi um torcedor do São José, o Kevin Espada, que morreu após um sinalizador da torcida do Corinthians. Eu queria citar alguns pontos, tá? Eu estava lendo aqui uma matéria da CNN, que acabou de sair, dizendo que o Colo-Colo pode ser banido da Libertadores por confusão no Chile. Então, a gente está adiante, para você falar de forma muito prática, eu vou tentar passar aqui todos os cenários que estão em aberto nesse momento, tá? Todos os cenários que estão em aberto nesse momento. Eu acho bom que a gente explique. A gente está gravando esse programa, desculpa, não estamos gravando, estamos ao vivo, 1 da manhã. Lá em Santiago, pelo roteiro do que está acontecendo, o Fortaleza deve estar chegando no hotel. Isso. Os dirigentes dos clubes estão trabalhando politicamente, CBF já deve ter sido acionada. As pressões de todos os lados vão acontecer. E como a gente conhece a Conmebol, eu teria cuidado até mesmo nesse entendimento do cancelamento, na postagem do cancelamento, ainda que o meu entendimento seja o mesmo de Thiago de Minhoca e de muita gente, que cancelamento aqui é diferente de suspensão. Mas eu acho que é importante para o debate, para quem está assistindo, entender tudo o que pode acontecer. E aí é claro que a gente vai dar a nossa visão do que é mais provável e do que é improvável. Possibilidade 1. Ser aplicado um protocolo de suspensão e a Conmebol, repito, numa canetada, dar uma ordem das equipes jogarem nessa sexta-feira. Estádio fechado, a polícia chilena vai dar um documento dizendo que garante a segurança, a Conmebol vai dizer, eu tô com esse documento aqui, o Colo-Colo vai dizer, eu quero isso aqui, então o jogo é retomado de onde parou, 0-0, e se disputa lá os últimos 25 minutos da partida. Esse é um cenário. Considero provável? Não. Por quê? Porque estou levando a sério a divulgação do termo cancelamento.
Estou acreditando que não é uma comunicação oca da Conmebol. Então, eu só estou deixando aqui as possibilidades. Essa é a primeira. Eu não acredito nela, porque eu entendo o cancelamento. Os próprios clubes, né, Fred? Eu acho que até os próprios clubes não vão querer tomar. Até para acho que isso pesa também, né? Até para aproveitar nisso, para a gente não fugir tanto e o Fred depois retomar. Marcelo Paes acabou de falar ao vivo no Sport TV, e vou até pegar aqui as aspas, que eu vi aqui um jornalista daqui, o Juscelino Filho, colocando, e abre aspas aqui para falar do Marcelo Paes. Não existe possibilidade desse jogo voltar amanhã. E espero que haja punição, perda de pontos para o Colo-Colo. Viemos aqui para jogar futebol e o que aconteceu foge de qualquer razoabilidade esportiva. Fecha aspas, então, já o Fortaleza decretando de maneira nenhuma vai jogar na sexta-feira. Mas aí, Fábio, era o que eu ia argumentar. Veja o tom de Marcelo Paes, e aí o tom de Marcelo Paes já não vai ser mais o mesmo tom do presidente do Colo-Colo. Se havia um entendimento deles e dos clubes no estádio, na hora que essa entrevista chega para o presidente do Colo-Colo, é claro que o presidente do Colo-Colo não vai dizer, não, Marcelo Paes está certo. Esse jogo não pode mais nunca acontecer e nós temos que perder os pontos. Eu não acho que é essa a postura do presidente do Colo-Colo. Então, vai começar um jogo político e de bastidores no qual Fortaleza tem ampla vantagem. Porque tem toda... Vamos para o segundo ponto. Vamos para o segundo ponto, considerando... Travou um pouco, viu, Fred? Voltou. Voltei. Vamos para o segundo ponto, considerando o peso do cancelamento e da comunicação oficial da Conmebol pelo cancelamento. Nesse cenário, o jogo vai para o tribunal. Tá? E a tendência, quando a gente lê os artigos, todos os pontos, é que o resultado da partida seja transformado em vitória do Fortaleza por 3-0. Esse é o nosso entendimento. Concordam? Sim. Mas eu acho uma aplicação, a própria Renata Ruel na transmissão da ESPN, ela considera uma aplicação delicada, difícil, por tudo que aconteceu fora do estádio, pelo fato do comportamento da torcida não ter sido vinculado ao, por exemplo, até um exemplo que Minhoca colocou, o Fortaleza foi lá, abriu 2-0, a turma invadiu o campo. É diferente de uma morte num confronto entre policiais e torcedores, se forem confirmadas as idades, inclusive, né, uma criança de 13 anos, 2 menores de idade, pode-se levar ao entendimento de que o Colo-Colo não foi o responsável e não tinha como conter o que estava acontecendo. Esse é o entendimento. E aí abriria uma possibilidade da partida ser remarcada lá para possivelmente depois seguraria esse grupo. Eu não sei exatamente como poderiam fazer, mas muito perto já, né, do encerramento da fase de grupo. Semana que vem não tem Libertadores, né? É Brasileirão. Então poderia adiar o jogo do Brasileirão. Poderia adiar o jogo do Brasileirão. Ele teria que afetar exatamente o Campeonato Chileno e o Campeonato Brasileiro, né? Era isso. Eu acho que a saída seria essa. Daí possivelmente, talvez em outro país, em um campo neutro, em um contexto de maior segurança do jogo. Isso aí eu já não descarto essa possibilidade, tá? Um terceiro cenário, a exclusão do Colo-Colo da Libertadores, que é interpretar que sim, a organizada do Colo-Colo foi a causadora, a organizada do Colo-Colo que tentou invadir o estádio, gerou a reação da polícia, você joga toda a culpa em cima da organizada do Colo-Colo, e você entende que o clube não oferece mais segurança para a disputa dessa Libertadores. Esse entendimento, que parece mais duro com o Colo-Colo,
ele talvez seja melhor aceito, por exemplo, pelo Racing e pelo Atlético, o Atlético da Colômbia. Isso, Bucaramanga. Por que Bucaramanga? Porque o Colo-Colo saindo, o grupo vira um triangular. O empate entre Atlético e Colo-Colo vira um WO e vira 3-0 para todos. Existem alguns regulamentos em que isso acontece, em outras modalidades. Tá? Se há um WO num grupo como esse, tem que ser aplicado o WO. Não é o caso do futebol. O futebol permite... Seria inclusive para o jogo da primeira rodada, Fred? Que foi 3-3, o Bucaramanga e todos os placares se tornariam WO. Aliás, uma coisa, Fred, até para depois você retomar também, aqui no Brasil se costuma muito utilizar a punição de perda de pontos. Então, quando tem um jogador irregular, é só o clube que cometeu o erro, ele perde ponto. Isso não é transformado em vitória. Na Conmebol é diferente. Teve um caso do Santos, acho que foi o caso... Como era o nome daquele... Era chileno? Não sei se não era Soares, não. Mas era um meio de campo, que eu esqueci agora o nome. O Santos jogou de maneira irregular, o jogo se transformou 3-0 para o adversário. Então, não é que o Santos perdeu os pontos, como aconteceu no caso da Copa do Brasil, do caso do goleiro Aranha, né, de uma torcedora gremista que aconteceu. Ali foi perda de pontos. O Grêmio perdeu pontos naquele confronto. E depois até... Não foi nem eliminado, né? Porque na prática já não tinha chance de classificação. Nesse caso, o que a Conmebol geralmente ela atribui é o WO. Geralmente ela não coloca a punição em perda de pontos. Se transforma geralmente no WO. E aí, claro, se acontecer de fato a exclusão, eu acredito que, obviamente, até para deixar a coisa mais alinhada, todos os jogos... Não, se houver exclusão, todos os jogos viram 3-0. Isso. E eu acho que esse cenário da exclusão, ele hoje, para mim, equiparado ao do WO pro Fortaleza. Eu acho que essas duas chances são as principais, até, eu diria. Talvez a primeira chance seja a aplicação do WO. Na minha visão aplicação do WO, exclusão do Colo-Colo, remarcar o jogo para uma data futura. Como o próprio Marcelo Paes já disse, esse jogo não vai acontecer na sexta-feira. E aí eu queria, Minhoca, resgatar um exemplo que a gente viu muito perto da gente, tá? E talvez seja um exemplo recente em que a gente mais possa usar como comparativo, que foi a última rodada da Série B, a penúltima rodada da Série B de 2022, Sport e Vasco, na Ilha do Retiro. O Sport vencia a partida por 1-0, acho que aos 40, não me lembro exatamente o tempo, 38, 40, ali, finalzinho, reta final do jogo. Há um pênalti pro Vasco, Raniel cobra o pênalti, empata a partida. Esse empate era um resultado horroroso pro Sport. Ele faz uma provocação na frente do setor da organizada. Isso. O portão é forçado e integrantes da organizada invadem o gramado. Eu diria até que, com exceção das barras de ferro lançadas, dos vidros quebrados, o que a gente viu naquela invasão foi um pouco proporcional, porque não tomou o campo todo, ficou restrito ali, mas diferente na invasão da Ilha do Retiro. Teve uma bombeira que foi agredida, teve mais cenas de violência. Isso. Os caras, quando entraram em campo hoje, eles não entraram para agredir. Os jogadores do Colo-Colo vão até eles. Gera a imagem que o Fortaleza corre, os caras correm em direção ao Fortaleza. Mas se você vê na imagem do cara, tem um cara até dizendo assim. Tem uma imagem que um dos caras está até assim, ó, como que diz? Não é com vocês. E aí os jogadores do Colo-Colo impedem que ele se aproxime do Fortaleza e os caras explicam o que está acontecendo. Isso. Tanto que você começa a ver na televisão os caras colocando a mão na cabeça. Isso. Eu até menciono, Fred, na transmissão da rádio, porque assim, como o Lucero tinha saído minutos antes, pouco tempo ele tinha saído, eu imaginava que o motivo da invasão foi alguma coisa com o Lucero, assim. Os ficaram revoltados. A gente não sabia de nada. Só quem estava assistindo o jogo não entendia, Minhoca. Não entendia o aumento da temperatura no estádio. O aumento da temperatura no estádio não... Veja só, o time não estava jogando mal, não estava horroroso. Isso. Estava de igual para igual. Lutando pela vitória.
Tá? Não tava jogando bem, não tava, mas assim, era um jogo para 0-0 por enquanto. Sim. Lucero tinha saído, não havia uma. Tanto que quando surge a explicação, aí sim as coisas fazem sentido. Depois, a própria transmissão da ESPN conta que havia sinalizações de quando eles rodam camisas brancas é porque houve uma morte, isso estava acontecendo. Mas a invasão foi para chamar a atenção pro que estava acontecendo lá de fora, né? Acabou o jogo. Claro, a invasão foi assim, ó, acabou o jogo, não vai ter jogo não. Exatamente. Morreram 2 jovens da nossa organizada, a polícia matou e não vai ter mais jogo mais não. Acabou o jogo, agora a gente vai para a revanche da polícia. Exatamente o cartaz que você trouxe aqui, quer dizer assim, pouco importa esse jogo, 3 pontos, o jogo agora acabou. Agora a gente não vai ter... Tem uma cena, Minhoca, tem uma cena, Minhoca, que dá para ver instantes antes da invasão acontecer. É porque a transmissão, eu não tô culpando a transmissão, sendo muito claro. Os caras não tinham como saber, enfim. E geralmente eles não exibem também, né? Quando tem uma confusão. Não, mas teve um momento, Minhoca, na transmissão, falou, começaram a arremessar, né, as coisas no campo. Isso. E aí o repórter falou, ó, tem muita gente em pé nos alambrados, o sistema de som tá pedindo para descer e eles não descem. E esses torcedores que estavam escalando os alambrados já eram nesse movimento. E aí tem uma cena que depois a ESPN repetindo, você percebe os torcedores que eles ficam localizados ali numa diagonal atrás da barra, né? A barra, a organizada do Colo-Colo fica atrás justamente da barra onde o Fortaleza saiu ali. E eles estavam pendurados muito alto naqueles alambrados enormes de vidro, e você via uma discussão deles com os torcedores que estavam no aspecto da frontal. Possivelmente a turma dizendo, meu irmão, desce, vai atrapalhar o jogo. Os caras, não, como que diz assim, ó, a gente vai atrapalhar o jogo mesmo, assim. Você percebe que é uma discussão. E aí eu imagino que eram outros setores da torcida do Colo-Colo pedindo para os caras descerem para não acontecer o que aconteceu. E os caras deixando claro isso que estava no cartaz. Mas aí, Minhoca, voltando para aquele Sport Vasco, eu acho que aquele ali é muito emblemático. Porque no fundo, aconteceu a mesma coisa. A organizada do mandante invadiu, o jogo foi paralisado. A diferença é que ali o tempo já era suficiente para acabar a partida e o árbitro acabou a partida. Houve o mesmo procedimento, Minhoca. Tentou se esvaziar o estádio, começou a se debater que se o estádio ficasse vazio poderia ter jogo. Né? É claro que ali não havia morte, não tinha acontecido nada. A razão pela invasão foi a razão esportiva. Isso, foi dentro de campo. E tudo mais. O que aumentaria, inclusive, a culpabilidade do esporte. Isso. Meses depois, houve um julgamento. E o Vasco foi declarado vencedor daquele jogo. Eu cheguei até a colocar isso no Twitter. Até onde eu me lembro, o Vasco, porque depois não valia mais, os pontos nem eram mais importantes para o Vasco nem para o Sport, o STJD foi lá e deu a vitória ao Vasco. Porém, isso foi revertido depois. A decisão final devolveu ao Sport o ponto daquela partida. Ou seja, claro que a decisão do STJD não serve de base para uma decisão da Conmebol. Não é um. Como é que se chama na justiça? Não é uma coisa conectada. Tem um termo técnico. Juridicamente não sei qual é. Agora. Não é uma jurisprudência. Isso. Não estou falando de uma jurisprudência. É só uma comparação. Veja como é delicado. A gente tinha um entendimento que o Sport não cedeu a segurança, o Sport causou a paralisação do jogo, a torcida do Sport causou aquilo. No meu entendimento, já que o árbitro parou o jogo, os pontos deveriam ter sido dados ao Vasco. Mas a decisão final do STJD foi de que o resultado da partida seria mantido. Agora, a diferença, já havia tempo para acabar o jogo. Isso. E nesse caso não há. O resultado não pode ser mantido. Não existe essa... Veja que eu falei 3 possibilidades aqui. Essa não existe. A possibilidade do jogo ser 0-0 é nenhuma. É verdade. É isso. E aí entra o ponto, Fred, que é exatamente o contexto, né?
que o Vasco não precisou apelar porque ele já tinha garantido basicamente o acesso ali na reta final, né? Eu não sei se nos desdobramentos isso voltaria à tona. Se o Vasco precisasse, né, de novo, claro que voltaria. Claro. Vamos entrar de novo aqui, vamos resolver aquela situação, porque vou precisar daqueles pontos. Se o Sport precisasse, se o Vasco precisasse, talvez não tivesse o primeiro, talvez tivesse o último, aí a gente não saberia. Porque então, como nenhum dos dois precisava, virou uma questão técnica. Isso, exatamente. Os clubes estavam nem ligando, de certa forma, né? Essa é a grande questão. Tem essas duas diferenças, né? O fator tempo, que você detalhou muito bem. O jogo estava ainda com metade do segundo tempo para acontecer, o jogo de hoje. E a questão de quem vai julgar isso. É diferente. Por isso que eu estava citando. No Brasil, geralmente se pune com perda de pontos. Geralmente. O Fred acabou de elencar que, nesse caso, inicialmente tinham dado vitória do Vasco. Nesse caso especificamente, a gente não sabe como essa parte do pessoal disciplinar da Conmebol, como vai aplicar essa punição. Que tipo de punição será? Né? Da mais extrema, que seria a exclusão do Colo-Colo, da mais branda, que seria, estou colocando aqui, mantém o resultado, que aí é que não, tá. Eu acho que a mais branda é minhoca. Eu não vou nem considerar manter o resultado. A mais branda porque eu acho que o jogo não, desculpa, a continuação do jogo. Porque na verdade não tem como considerar o resultado, né? Teria que ter acontecido pelo menos ali, como foi o caso do jogo Sport e Vasco. Então, assim, nem isso pode ser considerado. Então, assim, de uma forma ou de outra, e eu concordo com o que o Fred menciona, há uma boa possibilidade do Fortaleza ou ter uma vitória para ele, ou, no caso, ter a exclusão aí da equipe do Colo-Colo. Eu acho essas duas possibilidades basicamente um triangular, né, na reta final. Maiores do que a remarcação do jogo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês não acham que o contexto da invasão, que não foi para bater ninguém do gramado, em nenhum jogador, foi um protesto contra as forças de segurança. Isso, de alguma maneira, não pode atenuar a punição para o Colo-Colo? Pode. Acho que pode. Renata Ruel defende essa tese, tá, Fábio? Na transmissão da ESPN, Renata Ruel defendeu essa tese. Uma tese mais de uma manifestação ali que parou o jogo. Mas, veja só, se entender a CBF é difícil, como eu falei, entender a Conmebol foge da minha base, assim. Eu realmente não consigo prever. Às vezes, eu tendo a pensar numa linha muito mais dura, sabe, numa linha até de exclusão do Colo-Colo, como eu falei, mas não me surpreenderia uma passada de pano absoluta, retoma o jogo e perde o mando só, ou joga sem público. Joga sem público e arca com os custos, tá? E arca com todos os custos desse jogo. O efeito tá até aí. Tá até aí. O Conmebol adora multa, né? Tá até aí. Se você conseguir ler, eu acho que nos casos em que a interrupção for imputada aos clubes ou às pessoas pelas quais essas possam ser responsáveis de modo regulamentar ou disciplinarmente, será aplicado o previsto no Código Disciplinar, além de pagar todos os custos pelo recomeço da mesma, no caso. Ou seja, veja que com o cancelamento, eles consideram o recomeço da partida. Isso. Tá? Agora, o que muitos torcedores de Fortaleza estão levando ao pé da letra será aplicado o previsto no Código Disciplinar. E quando você vai para o Código Disciplinar, o previsto é dar mais luz à questão do WO e do 3-0. Tá? Então é por isso que é uma soma dos regulamentos. É uma soma dos regulamentos. Só uma questão a mais. Deixa eu só responder uma pergunta. Mariana Dourado está perguntando se isso é assim mesmo traduzido toscamente. Não, isso é... Quando você vai no site da Conmebol, Mari, você pode escolher português ou versão espanhol. Então, eu imagino que não é uma tradução de Google. Existiu o documento em português, existe o regulamento em português e o regulamento em espanhol. Isso, perfeito. E aí, só para passar, no dia 22, mais conhecido como
na outra terça, daqui a 2 terças-feiras, está previsto Colo-Colo jogando em casa contra o Racing. Então, assim, é algo que, na verdade, vale não só para o grupo, vale para Libertadores, pô. Geral, vale geral. Né? Porque é bom lembrar, o que aconteceu, por exemplo, na final entre Boca e River, alguns anos atrás, que o jogo não aconteceu, né? Da maneira como foi preciso o jogo ir para a Espanha, para ter noção. Então, assim, a gente tem que ficar atento ao que vai acontecer, porque a Conmebol, na verdade, ela já deu muita margem, já passou o pano para muita situação, e essa é uma situação que envolve um clube tradicional dela, o Colo-Colo é uma equipe muito frequente em disputar a Libertadores, mas é o quanto isso ela vai... porque punição vai ter. A gente só não sabe que tamanho vai ser essa punição. Claro que os torcedores do Fortaleza estão olhando muito para essa questão esportiva, né? Mas nesse exato momento, na minha avaliação, logo de imediato, não tem mais jogo de público com o Colo-Colo. Isso aí, para mim, é fato. A grande questão é o quanto isso pode afetar mais que até uma desmotivação do Colo-Colo, a ponto de uma punição tão pesada, a ponto que nem disputa mais a competição. E aí, no caso, talvez o próprio Colo-Colo aceitar essa exclusão, e a depender do contexto, que eu acho que isso não vai acontecer, uma exclusão das outras competições que a Conmebol promove, envolvendo aí talvez torneios de base e tal. Enfim, de toda forma, é algo que vamos ter que esperar. Quando vai ser isso? E aí é aquela coisa que o Fred mencionou do caso da Série B. Se eles forem levando isso mais para frente, obrigatoriamente o contexto dos resultados que virão à frente pode afetar ou não uma possível classificação aí das equipes. Muito bem. Tem que ver Fábio, até eu que ponto... passei para Alan, não sei se Alan já Boa. tá, se ele recebeu, se tá na agulha, se não tiver, ele pode... Um vídeo da entrevista da irmã de um dos jovens. Vamos ver a entrevista aí, que ela fala um pouco do que aconteceu e das mortes, né? No voy a dar más detalles porque es rudo, no quiero dar más detalles, pero sí quiero decir que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias con esto. Voy a hacer demandas y necesito ayuda legal. Por favor, necesito que alguien me ayude, porque de verdad esto no va a quedar así. Es una familia completa que está deshecha, me incluyo, mi mamá está destruida, no sé cómo vamos a seguir con esto. Lo único que pido, por favor, a ustedes que me ayuden con términos legales más que nada. Detalles muy relevantes. Ella venía con entrada en mano para poder ingresar al estadio. Venía con entrada en mano, venía con su carnet, a lo cual me lo pidieron y no se dieron cuenta que el teléfono lo aplastaron y estaba detrás del teléfono el carnet. Entonces venía con entrada, no es que se iban a pasar como todos decían que se iban a pasar, no. Mi hermana venía con entrada en mano con sus 2 amigos y los carabineros le echaron la culpa a ellos, que por ellos lo atropellaron. O sea, ella tenía que pasar justo por ahí y se encontró con todo esto que estaba pasando. Exactamente. Yo no sé mucho los detalles, eso es lo que me contaron y lo que me contó un carabinero cercano que estaba ahí. Eso. ¿Carabinero se acercaba a hablar con usted ahora que él estaba en la clínica? Mira, el carabinero que la atropelló, por lo que me dijeron, nunca estuvo acá, nunca vino para acá, se arrancó y el único carabinero que habló conmigo, que tuvo la decencia de hablar conmigo, fue la que la trajo. Nadie más. ¿A ustedes le dijeron justamente que Carabineros se había pasado por encima de esta reja? Exactamente. Yo digo, si él vio que había niños de por medio, y por lo que tengo entendido que 2 personas más fallecieron por esto mismo, ¿cómo él no pudo detenerse, parar? Eso es lo que a mí me provoca rabia, me provoca frustración, porque es mi hermana. Inclusive, chegou a circular essa notícia que uma seria uma mulher, e é justamente o que ela trata como uma irmã, né? E ela ainda fala que poderiam ter morrido mais 2, e não a irmã dela e mais um, né? Então ainda tem essa... Então não foi acidente, né? Não, o que aconteceu foi o seguinte... Os relatos são de que estava tendo aquele movimento para invasão de estádio. Isso. Aquele movimento, como aconteceu na final da Copa América, como aconteceu na final da Copa do Mundo, né? Nos 2 casos, com a torcida argentina, a final da Copa América nos Estados Unidos, final da Copa do Mundo no Brasil. Eles vão se juntando e fazem um movimento de entrada. Ela afirma que a irmã dela tinha o ingresso, né? E que não precisaria estar nesse movimento. E aí os relatos é que a polícia colocou um carro para cima desse movimento e aí acabaram com essas mortes, né?
E aí, dessas mortes, tudo mais aconteceu. É um absurdo. Você vê o repórter da ESPN, o nome é super complicado. Eu sei. Mendel Bidlovski. Exatamente, tem que ficar só como Mendel, né? Mendel, ele tá mostrando uma das barras de ferro que foram arremessadas. Né? Aquilo ali foi quebrado do alambrado e foi jogado no campo. Eu realmente acho que a situação é uma situação de duas mortes, né? Muito pesada. Muito pesado. Muito pesada. Duas mortes de adolescentes, até de crianças. Se for 13 anos, é uma criança. E que o futebol do Chile, nesse momento, tem que parar. Isso. Porque para que as coisas voltem para o lugar. Tá? Inclusive, vi aqui no Twitter uma informação do secretário de Segurança que falou que vai ter rodada normal, tá? No domingo lá. Inclusive, tem clássico Colo-Colo e Universidade. Então, querem, pelo menos, aparenta um interesse em minimizar o caso por lá. O Colo-Colo até soltou uma nota, tem 22 minutos atrás. Eu não sei esse evento aqui, que é o Arengazo, que eles estava previsto para esse 11 de abril e esse evento está cancelado, né? Que eu acho porque que eles até estão a 5 dias do centenário deles, né? Ah, entendi. Eles estão vivendo toda um procedimento não, um festejo. Os eventos que vão levar, os festejos vão levar ao centenário, que é daqui a 5 dias. Veja o colapso que o clube mergulhou, né, a partir desse evento há 5 dias do seu centenário. O Colo-Colo jogava com a camisa com escudo antigo, né, bem diferente do escudo atual do Colo-Colo. Era a camisa justamente marcando a primeira camisa do clube, centenária. E aí a gente teve tudo Mas isso eu acho manchado, que, né? de toda forma, viu, Fred, assim, isso é muito complicado para o Colo-Colo, porque, queira ou não, é aí onde entra a questão da responsabilidade, né? De organizar o evento, organizar a entrada. Que aí é o ponto onde vai pesar. Então, eu vi muitos relatos dos chilenos e tal, assim, lamentando, obviamente, pelo que aconteceu, mas exatamente criticando o próprio clube, né? Porque 2 torcedores jovens foram acompanhar o seu clube e não voltaram para casa. Então, isso é algo também que pesa muito para o clube, principalmente vivendo, como você falou, esse momento de celebrar um centenário, tendo que lidar com uma tragédia como essa. Não tenho dúvida que a pauta amanhã no Chile toda vai ser voltada para isso, para a questão, e aí eu acho que até essa questão que o Fábio trouxe, do presidente, talvez, da Confederação Chilena, eu acho que ele vai ser muito criticado para isso. Eu acho que não tem nem clima para ter uma rodada do Campeonato Chileno no final de semana, dada a gravidade da situação. É um momento até, se isso acontece no Brasil, eu falei, meu amigo, não está com clima para ter Brasileirão nesse momento. Se tivesse acontecido hoje no Morumbi, por exemplo, uma situação como essa, vamos parar aqui, vamos ver, aconteceu de novo mais um caso grave envolvendo, né, torcedores, polícia e tudo mais. Precisamos agora tomar medidas. E a gente, se a gente for passando por cima, como algumas pessoas acham que, enfim... Foi o ministro da Segurança Pública, viu, Minhoca? Não foi nem a federação. Foi o Luiz Cordeiro. Confirmou que haverá o superclássico entre Colo-Colo e Universidade do Chile no domingo, normalmente. Eu não acho, assim, pode até ser que o negócio... Mas eu não acho que é clima para esse momento de ficar garantindo nada, assim. No momento, eu diria até que é momento mais para suspender do que ter clima. Você imagina um clássico como esse, sabe? Depois do que aconteceu, as pessoas estão muito... Assim, vai ter policiamento no jogo, não vai? Imagina torcedores nesse exato momento tendo que lidar com a polícia, como já colocaram aqui, né? Vingança. Os caras vão tentar dar o troco, de alguma maneira. Agora, ô Minhoca, eu tenho... Vou até sugerir uma hashtag para quem quiser acompanhar. Tem uma hashtag Vamos Colo-Colo, tá? Vamos Colo-Colo. Que é uma hashtag da torcida do Colo-Colo. E aí eu percebo muito um tom que a gente já viveu muito no Recife, que é parte da torcida ser completamente contra a organizada. E aí, nessa hashtag, o que é que você mais vê? Os prints dos invasores e os torcedores do Colo-Colo pedindo para esses serem banidos do estádio.
nunca mais entrarem no estádio. Então, assim, eles estão pegando as imagens, Sim. estão postando as imagens, porque tem os vídeos até antes deles vendarem os rostos, tá? Então é algo muito, muito próximo com com que a gente já viu aqui, tá? De parte da torcida ter uma ojeriza completa ao grupo organizado e tentar separar ao máximo essa questão torcida comum e grupo organizado, tá? Então são muitos posts, eu sugiro quem quiser dar uma geral, esse é o comportamento que eu tenho visto muito aqui nessa hashtag Vamos Colo-Colo, tá? Muito, muito print, muito print. Tem vários. Eu acabei de ver um aqui até curioso. No momento que os jogadores do Fortaleza saem correndo, o Kusevich, que é chileno, é bom lembrar, ele sai andando, assim, sabe? Talvez até, assim, ele não falou nada até agora, né? Mas eu imagino até que para ele mesmo, né? Sendo chileno e vendo um momento como esse, acho que até na cabeça dele também deve ser muito triste, assim, de observar uma situação como essa. Mas esse ponto que você traz é importantíssimo, né? Cada vez mais as pessoas sabem que esses grupos que praticamente cometem esse tipo de atos, né, eles depredaram ali, eles destruíram parte do estádio do clube, né? Tudo bem que era um momento de revolta e quiseram de toda maneira paralisar a partida dessa maneira, mas os torcedores também percebendo, né, do prejuízo que isso causaria também ao próprio clube, né? Esse tipo de invasão que acabou acontecendo. Então, de fato algo que a gente sempre bate na tecla do quanto realmente a violência ela vai escalonando e as punições acabam não sendo muitas vezes a melhor maneira possível, as coisas vão sendo passadas por cima e acredito que isso acaba sendo algo péssimo, né, daquilo que a gente trata, né? A gente até agora não tratou nem um centavo, né, do jogo, e acho que nem precisa, né? Nem vamos, né? E nem vamos. O jogo que não existiu, né? Assim, nem vamos. Na prática não precisa utilizar. Claro que o Fred até meio descreveu ali rapidamente, foi um jogo bem com cara de 0-0, alguns momentos aqui ali, mas eu acho que foge igual, né? No que se jogou uma partida muito igual, né? Isso. A grande surpresa, eu diria até que é o Bucaramanga, né? Que ganhou do Racing lá na Argentina. Mas isso aí a gente pode depois tratar em outro momento, porque, na verdade, esse jogo nem está contabilizado na prática, esse Colo-Colo de Fortaleza. Não sabemos do que ele vai se tornar, ou o que vai ter de punição ao Colo-Colo. Então, claro, mais à frente, né? Lembrando que a Libertadores só voltará daqui a 2 semanas, né? Vão ter agora 3 rodadas de Série A, no caso, para o Fortaleza. E aí, depois, claro, a gente pode tratar isso de maneira mais aprofundada, né? Sobre essa questão que vai envolver, porque ainda está tudo muito quente, né, Fred? Não tem, assim, desdobramentos, a gente só vai saber mais para frente do que vai acontecer. Já há a notícia da renúncia de Pamela Venegas, tá? Que ela comandava eu acho que é um projeto. Uma pasta chamada, né? Estádio Seguro, né? Cuidava da segurança dos estádios. E o ministro da Segurança já aceitou a renúncia dela, tá? Depois do que aconteceu hoje, tá? Então é isso. Nessa sexta-feira a gente certamente vai ter mais desmembramentos, né? Desse capítulo muito triste, mais um capítulo muito triste da história do futebol sul-americano, com 2 mortes, né? E não que a gente esteja abraçando esse pôster, essa postagem da barra do Colo-Colo, que clama por vingança, mas sim, a frase de Bracho ela tem absoluta razão. 2 vidas valem muito mais do que 3 pontos. Isso é uma verdade absoluta. Tá? Nunca fui da linha de defender ou proteger a ideologia desses grupos. Acho que eles são uma distorção do que deveriam ser e que são, em sua quase que totalidade, propagadores de violência, tá? E de violência gratuita, muitas vezes.
Mas eu não sei o quanto disso foi determinante para o que aconteceu. A gente está muito distante. A própria imprensa chilena, nessa madrugada, não consegue fazer uma cobertura muito precisa, tá? do que, do que aconteceu. É uma cobertura ainda com muitas lacunas. E só nessa sexta-feira a gente vai poder ter um pouco mais de luz nesse caso, mas enfim. Capítulo muito triste. Eu sei que muitos torcedores do Fortaleza que estão aqui acompanhando a, a live, vendo no dia seguinte o corte do vídeo, estão preocupados nesse momento 100% com a questão esportiva. Eu não acho que você que está preocupado com a questão esportiva está tendo um comportamento desumano, nada do tipo. Eu entendo, faz parte ali do contexto em que a gente está inserido. Nós aqui passamos pela questão esportiva, tentamos explicar o regulamento porque é o que nos cabe. Tá? Mas, enfim, o capítulo é muito triste. Os problemas sul-americanos, como em quase tudo da nossa vida, são muito parecidos em nossos países. Tá? A violência, a polícia despreparada, né? Tudo que aconteceu em Santiago poderia ter acontecido em qualquer capital brasileira que tenha esses grupos, esse tipo de organizada, que a gente sabe que os procedimentos também não são os ideais, mas a polícia não existe para matar ninguém, a polícia existe para proteger a população, seja lá o que for, tá? A polícia não existe para matar. Na hora que a polícia mata, é porque tá tudo completamente fora do lugar. Na hora que a polícia mata uma criança de 13 anos que estava tentando entrar no estádio, com ingresso ou sem ingresso, o crime dela era querer assistir um jogo de futebol. Aí é porque as coisas estão completamente... Ela não podia pagar com a vida, né? Exatamente. Por tentar fazer isso. Exatamente. Ela podia ser detida temporariamente, ela podia ser... Isso. Mas ela não poderia ser morta, né? Isso. Mas enfim, estamos todos ainda, é sempre bom a gente ressaltar isso. Estamos todos tateando com informações. A própria imprensa chilena não conseguiu ainda produzir conteúdos mais precisos sobre o caso. Imagino que nessa sexta-feira a gente tenha aí sim detalhamentos e mais informações. E se for preciso, a gente faz uma live na tarde dessa sexta-feira aí para atualizar. É isso. Muito bem. É isso, companheiros? É isso. Por hoje é só, então... Fomos até o limite, Fábio, de onde a gente podia ir, né? Exato. Mais que isso ainda não tinha como. Ainda teremos desdobramentos, né, nos próximos dias e, claro, teremos conteúdos sobre isso aqui no 45 minutos. Só lembrando, viu, Fábio? O Fortaleza dorme lá, no Chile, e o voo, que é o voo fretado, né? Aliás, voo fretado, sai a partir de 1h da tarde. Lá tem um fuso, né? Se eu não me engano, acho que é 1 hora a menos do que aqui. Ou é a mais? Eu acho que lá é mais cedo. Mais cedo, isso. Mais cedo, Lá tá 00:40 nesse momento, a gente tá gravando aqui 1h40. Então, deve sair de lá 1 da tarde, o horário daqui seria 2 da tarde, e deve estar chegando na tarde aqui em Fortaleza, e aí já se preparar para o jogo do domingo contra o Internacional pela Série A. Muito bem, é isso. Valeu, Thiago Minhoca, valeu, Fred Figueroa.